Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Deus sejam com todos. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3. Para nós darmos continuidade àquilo que começamos a ver ontem. Colossenses 3, do versículo 5 até o versículo 17. Então, desde já, mais uma vez, agradecer os irmãos, agradecer a liderança dessa igreja, o presbitério, que fez o convite, tem nos recebido e acolhido tão bem. Hoje a gente teve um almoço com os líderes, almoço muito bom, diga-se de passagem, e um tempo muito bom com vocês. Então, obrigado pelo acolhimento, né? A palavra que inclusive o irmão utilizou, né? Colossenses 3, do versículo 5 até o versículo 17, a palavra do Senhor nos diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. E sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Essa é a palavra do Senhor. Vamos mais uma vez pedir o auxílio do Senhor? Pai, abre os nossos olhos e o nosso coração e ajuda-nos a ouvir a Tua voz, a contemplar as maravilhas da Tua lei e a obedecer ao Teu chamado para a nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Talvez alguns de vocês aqui já tenham construído uma casa. E esse é um processo interessante. Bom, eu sou de humanas, então eu não posso dar muitos detalhes, eu não domino exatamente essa área, mas certamente tem algumas coisas que todos nós conseguimos contemplar. Porque não é simplesmente chegar num lugar e começar a construir. Você chega no terreno e uma das primeiras coisas que você tem que fazer é limpar o terreno. Se o terreno não estiver adequadamente
limpo e nivelado em alguma medida, nenhuma construção será possível. Bem, nós estamos falando aqui sobre construir a cultura do discipulado mútuo. E o apóstolo Paulo está nos guiando nessa caminhada. E o apóstolo Paulo nos levou para dar uma olhada no terreno. E o terreno estava cheio de sujeira, cheio de problemas, desníveis. E ele disse, bom, a gente vai precisar começar a limpar esse terreno aqui, se a gente quiser construir alguma coisa nele. Ontem, nós olhando para Colossenses capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 11, observamos uma série de elementos que precisam ser tratados no nosso coração, nos nossos relacionamentos, para que nós caminhemos na direção do discipulado mútuo. Ontem nós vimos como o apóstolo Paulo chama a nossa atenção, primeiro, para as dificuldades e lutas do nosso coração, do nosso caráter. Como nós, em tantos aspectos, temos aqui dentro questões profundas que nos colocam em uma disposição problemática para com os outros. O apóstolo Paulo trouxe para a gente uma série de características de um coração insatisfeito e descontente. Paulo diz, essa é a primeira coisa que tem que ser tratada entre vocês. E ele não usa uma linguagem leve, ele diz, façam morrer essa natureza terrena de vocês. Lutem visceralmente contra isso. Logo em seguida, ele falou para a gente, não apenas sobre essas questões internas do coração, mas sobre esses obstáculos relacionais. Porque aquilo que habita o nosso coração, inevitavelmente será traduzido em manifestações concretas por meio de palavras e de obras. E essas dificuldades relacionais se desdobram de corações amargurados e descontentes. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, mentira, todas essas são expressões visíveis, palpáveis e audíveis daqueles cujos corações estão mal direcionados. Paulo diz, vocês vão precisar se livrar disso. Limpem o terreno. Mas ele termina dando um encorajamento. Essas coisas devem acontecer. Por mais difícil que seja reconhecer essas coisas no nosso coração e nos nossos relacionamentos, Paulo diz, há esperança. Nós podemos fazer essas coisas porque um processo e uma transformação fundamental já aconteceu em nós. Nós nos despimos do velho homem com os seus feitos e nos revestimos do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Nós estamos sendo formados à imagem do nosso Salvador, à imagem do nosso Criador. E essa imagem e essa comunidade formada e reformada à imagem do seu Criador é uma comunidade de pessoas cujas diferenças secundárias foram deixadas de lado. Não há mais judeu, grego, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, e você pode escolher outras características aqui, homem, mulher, palmeirense, corintiano, metaleiro, pagodeiro, sei lá. Escolha as características que você prefere utilizar para se separar das outras pessoas, e Paulo diz, em Cristo, tudo isso foi vencido. E agora nós somos um só povo, uma comunidade, um corpo. Quando nós passamos a nos enxergar assim, a entender essa identidade que nos foi dada pelo Senhor e não construída por nós, nós temos uma nova visão e uma nova disposição diante da igreja. Ontem nós falamos não só sobre os obstáculos internos, sobre os obstáculos relacionais, como sobre os obstáculos culturais também. Mas agora, com uma nova visão,
E entendendo essa identidade em Cristo, tendo limpado o terreno, nós estamos prontos para começar a lançar as bases. Qualquer trocadilho com o nome da igreja não é mera coincidência. E agora, o resumo do ensino de hoje pode ser destacado por nós da seguinte forma: o verdadeiro discipulado bíblico, o discipulado mútuo, é vivenciado mediante o resgate dos relacionamentos, o resgate da palavra e o resgate do serviço. O resgate dos relacionamentos, o resgate da palavra e o resgate do serviço. Observa comigo como o apóstolo Paulo desenha o seu argumento. Uma vez que ele tenha falado das coisas que precisamos abandonar, agora ele vai falar das coisas que nós precisamos abraçar. Por isso ele começa dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Veja o contraste, porque no versículo 8 ele havia falado: agora, porém, despojai-vos. Então a imagem é uma imagem de vestimentas. Uma vez que você se despoja, uma vez que você abandona, uma vez que você tira, agora é hora de você se revestir de outra coisa. E essa é uma dinâmica bíblica muito interessante. Deus nunca diz apenas o que nós devemos deixar de fazer, como Ele nos apresenta aquilo que deve ser colocado no lugar. E é curioso pensar sobre isso, porque até mesmo aqueles que não temem ao Senhor têm encontrado realidades profundas conectadas a isso. Talvez você já tenha ouvido falar de um livro chamado O Poder do Hábito. Ele é um autor não cristão, um jornalista chamado Charles Duhigg. E ele faz uma pesquisa muito detalhada, conversando com cientistas, conversando com empreendedores, levantando casos e fazendo, enfim, uma pesquisa muito interessante sobre a ciência do hábito e o modo como nós podemos cultivar hábitos e abandonar hábitos. E uma das coisas que ele diz lá pelo seu livro é: os cientistas do hábito, aqueles que têm se dedicado a pesquisar isso em nível intencional, profissional, chegaram à conclusão de que você não consegue simplesmente abandonar um hábito. O que acontece é que você substitui um hábito por outro. Então, aquelas pessoas que estão tentando parar de fumar, elas não simplesmente param de fumar. Normalmente, elas param de fumar e começam a comer. Ou param de fumar e começam a correr. É a substituição de um padrão por outro. Bom, o que os cientistas do hábito estão descobrindo nos séculos 20 e 21, Deus já estava dizendo para a gente há muito tempo. Você não vai só abandonar um coração insatisfeito. Você vai começar a cultivar algumas coisas no seu coração. Você não vai só abandonar posturas relacionais problemáticas. Você vai começar a cultivar posturas relacionais saudáveis. E por isso Paulo diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de quê? De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O ponto aqui do apóstolo é: na caminhada do discipulado, eu e você precisamos resgatar os relacionamentos. Porque os vícios do coração e os vícios relacionais criam barreiras entre nós. O coração amargurado olha para as outras pessoas com as lentes envenenadas. E agora as pessoas passam a ser interpretadas segundo o meu estômago, o rei que habita na minha barriga. E aí basicamente eu me relaciono com as pessoas de duas formas. Aquelas que me dão aquilo que eu desejo, eu trato bem. São aliados.
aquelas que me impedem de ter aquilo que eu desejo, são meus inimigos. E eu não tenho mais relacionamentos honestos com as pessoas à minha volta, ou com os meus irmãos na fé. Eu tenho relacionamentos de manipulação. Eu faço o que for preciso para que o meu irmão me entregue aquilo que eu quero. Eu conheci uma irmã numa igreja, que se ela quisesse alguma coisa de você, ela nunca diria diretamente aquilo que ela precisa. Puxa aquela cadeira para mim, ou pega um copo d'água para mim, ela nunca diria isso. Ela chegaria dizendo: eu amo como você tem um coração tão servil. Como você é um homem de Deus. Sabe, eu estou precisando de uma cadeira ali, você consegue pegar aquela cadeira? Bom, talvez fosse uma gentileza, talvez. Mas conhecendo a peça, não era só gentileza. Era manipulação. Deus quer que nós tenhamos relacionamentos honestos. E isso começa com a reorganização das nossas afeições internas. Aliás, é o mesmo padrão que o apóstolo Paulo apresenta. Assim como ele falou de um coração amargurado, agora ele fala de um coração com afeições transformadas. Ternos afetos de misericórdia e virtudes do coração que apontam para a glória do Senhor e para um coração pronto a não girar em torno de si mesmo. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade são virtudes de corações que aprenderam que eles não são o centro do mundo. Paulo diz: é isso que deve encher o nosso coração. Nós devemos efetivamente nos revestir dessa coisa. Então, se houve um esforço real para eu matar a velha natureza, Paulo diz: agora precisa de um esforço real para eu me revestir dessas virtudes que são produzidas pelo Espírito, são concedidas pelo Senhor, mas que devem ser cultivadas e trabalhadas e exercitadas por nós. E aqui entra um outro aspecto interessante para mim e para você. É que nós tendemos a espiritualizar demais algumas realidades espirituais. Como assim? Nós achamos que a bondade, a misericórdia, a humildade, a mansidão e a longanimidade vão fluir no nosso coração magicamente. É como se uma epifania acontecesse e de repente, de hoje para amanhã, ou saindo do culto aqui, eu me torno uma pessoa plena dessas características. Irmãos, a nossa conversão é uma obra sobrenatural do Espírito. Deus nos regenera e nós respondemos à ação do Espírito com fé e arrependimento. Deus conduz todo o processo. Deus transforma. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Deus nos concede vida. De fato, nós estávamos podres, moralmente falando, e o Senhor nos transforma. Deus derrama sobre nós, pelo seu Espírito, fruto como alegria, mansidão, longanimidade, benignidade. De fato, Deus produz essas coisas em nós. Mas observem como o apóstolo Paulo está desenhando a coisa e dizendo: vocês precisam se revestir dessas características. Isso significa que isso não vai brotar do nada, mas que eu e você precisamos nos esforçar para cultivar essas realidades. Como é que se cultiva isso? Uma das coisas mais fundamentais é estando no meio da comunidade. Por quê? Porque no meio da comunidade Deus nos coloca diante de gente diferente de nós. E aí talvez você seja aquele irmão quietinho, que gosta de ficar na sua, fala baixinho, não incomoda ninguém. E Deus coloca do seu lado um irmão
que só fala cutucando. Eita, todo mundo até começou a chiar aí, né? Fala cutucando, fala alto, às vezes é meio inconveniente. E sabe o que Deus está fazendo? Deus está te ensinando a ser paciente, manso, longânimo, humilde. A pior coisa que poderia acontecer para a igreja base ou para qualquer outra igreja é ser formada de um tipo único de pessoas. Existem algumas igrejas que até tentam fazer isso, né? Vamos buscar um nicho específico para a gente trabalhar. Ou talvez a gente faça uma ala VIP e só as pessoas que tenham tal nível fiquem por ali. Mas igreja é bárbaro, cita, escravo, livre, judeu e grego, aprendendo que eles são um só em Cristo. Paulo diz, vocês vão ter que se esforçar para isso. Humildade não nasce do nada. O que cresce do nada é mato e erva daninha. Flor tem que ser cultivada. Planta bonita tem que ser cuidada dia após dia para crescer. Então ele começa falando dos afetos do coração. E ele diz, vocês precisam se revestir disso. Mas assim como ele falou dos vícios do coração e depois falou das práticas destrutivas relacionais, ele vai falar das virtudes do coração e das práticas relacionais saudáveis. Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Quando o meu coração começa a ser revestido de humildade, de mansidão, de misericórdia, de bondade, de longanimidade, eu começo a me mover na direção dos irmãos para exercitar o amor de formas concretas. Uma forma concreta é suportar uns aos outros. Aqui é uma grande disputa entre pessoas dizendo que, tentando definir exatamente o que Paulo quer dizer com esse suportar. Será que é tolerar um irmão? Ou será que é ser suporte, no sentido de apoiar? E até mesmo teólogos sérios têm apontado evidências nas duas direções. Bom, eu sugiro que você não precisa escolher um ou outro. São as duas coisas. Você vai ter que aprender a tolerar gente que é diferente de você. E você vai ter que aprender a ser suporte e apoio para pessoas enfraquecidas. Sabe, é fácil falar sobre as virtudes do coração. Falar sobre humildade, falar sobre mansidão, falar sobre longanimidade e paciência, que são conceitos bem próximos, embora não sejam exatamente a mesma coisa. Paciência tem a ver com a capacidade de esperar. Longanimidade, se você pega o inglês, por exemplo, a expressão para longanimidade no inglês é long suffering, que é aprender a sofrer. Longanimidade não é só você esperar um pouquinho, não, mas é você estar disposto a sofrer a espera. Falar sobre essas coisas é algo bonito, mas é no contexto da vida, no contato com os irmãos, na prática do dia a dia, que essas coisas são testadas, para a gente saber se isso é só discurso, ou se realmente nós estamos caminhando nisso. Suportar uns aos outros é um desses testes. Quantos de nós efetivamente aqui estão dispostos a abrir mão de parte do seu tempo, de parte da sua agenda, de parte dos seus recursos,
para apoiar um irmão enfraquecido? Quantos de nós estão dispostos a deixar de pedir um pouquinho menos de iFood, para que parte do meu orçamento seja dedicado a apoiar uma família que passou por algum tipo de problema? O carro quebrou, uma enchente afetou a casa, ou o pai da família foi demitido e agora eles estão sem sua fonte de renda. Quantos de nós estão dispostos a passar um tempo com o irmão no hospital, como nós ouvimos ontem, daquela irmã que teve que ficar internada e de repente membros da igreja estavam lá para fazer o acompanhamento, passar uma noite juntos, poder servir? Quantos de nós realmente estão dispostos a fazer isso? Paulo diz, a gente vai precisar resgatar os relacionamentos. E resgatar os relacionamentos nunca é algo tão simples e fácil. É algo que verdadeiramente demanda esforço, negação do eu, envolve todo aquele trabalho primeiro de limpar o terreno. Por exemplo, pensa no segundo aspecto que o apóstolo Paulo trata aqui: perdoai-vos mutuamente. A nossa compreensão de perdão é uma compreensão romântica. E como uma compreensão romântica, é uma compreensão idealizada, irreal. Quando alguém nos machuca, nos fere, a gente tem uma dificuldade profunda de perdoar. E a gente começa a racionalizar as coisas. Então a gente começa a dizer assim, olha, quando eu sentir paz no coração, então eu vou lá e vou tratar a coisa com meu irmão e vou perdoá-lo. Quando eu me sentir adequado para isso, quando as coisas estiverem bem, então a coisa vai acontecer. A gente espera que, assim como a gente viu sobre humildade, mansidão, a gente espera que essas coisas brotem magicamente, a gente espera que o perdão brote magicamente do nosso coração. Mas talvez isso aconteça porque o nosso próprio conceito de perdão é um conceito errado. O que é o perdão, irmão? Perdão é você absorver uma dívida e assumir um prejuízo para que aquele que deve a você não esteja mais na condição de devedor e assim esteja livre da sua falta. Perdão necessariamente envolve que você sairá prejudicado. Quando aquele rei, na parábola que o Senhor Jesus nos apresenta, perdoa a dívida daquele servo, o rei está dizendo, eu vou ficar com esse prejuízo, você não me deve mais nada, você está livre. A dívida existe, ela não some do nada. O perdão é eu dizer, eu vou ficar com esse prejuízo, eu vou ficar com essa dívida, e você não me deve mais nada. Então isso significa que quando nós perdoamos alguém, nós efetivamente precisamos estar dispostos a assumir um prejuízo. Foi exatamente isso que o nosso Deus fez conosco. Entregando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele assumiu completamente o prejuízo para que nós fôssemos libertos da condenação do pecado, do poder do pecado, e para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Olha o quão radical é isso. Mas olha o quão belo é o Evangelho. Por isso, se você espera sentimentos positivos para perdoar alguém, desculpa, isso não vai acontecer. Se você espera esquecer o que o outro fez para perdoar, isso não vai acontecer.
a menos que você sofra um acidente e fique com amnésia. Perdão é: eu sei o que você fez contra mim, eu conheço a sua dívida, mas eu estou assumindo o prejuízo para que não haja mais uma barreira entre nós. Alguns autores têm sugerido que toda declaração de perdão assume pelo menos 3 compromissos fundamentais. O primeiro compromisso diz assim: eu não vou mais ficar ruminando o que você fez contra mim. Veja que essa é uma disposição deliberada. Às vezes a memória vem: ele me traiu, ela falou algumas coisas horríveis contra mim, o irmão criticou quando eu cantei na igreja, sei lá. Você sabe onde foi que seu calo foi apertado. E vem a lembrança, mas você pode decidir não alimentar as ruminações dos pecados e das faltas dos outros contra você. Primeiro compromisso, quando você diz eu te perdoo, você está dizendo eu não vou ficar ruminando o que você fez contra mim. Segundo, eu não vou lançar no seu rosto o seu pecado contra mim. Todo mundo conhece essa experiência, né? Especialmente os casados. Algum dia, décadas atrás, aconteceu uma briga. Passam anos, dias, meses, décadas, e aí surge uma nova discussão em um assunto completamente diferente e aleatório, e de repente ela, especialmente por causa da memória de elefante, ela resgata uma carta e joga o truco. Naquele dia você falou aquilo ou você fez aquilo. Claro que não é só ela que faz isso, eles também fazem, né? Lançar no rosto do outro é dizer: você ainda me deve. É dizer: o perdão não aconteceu. Aliás, quantos casamentos não conseguem caminhar porque os cônjuges mantêm o outro na dívida? Não dá para seguir em frente se você está sempre puxando o outro para trás. No perdão eu digo: eu não vou ficar ruminando o seu erro. Eu não vou lançar o seu erro no seu rosto. Terceiro, eu não vou falar do seu erro para as outras pessoas. Porque às vezes eu até tento não lançar no rosto. Não vou falar para ele o que ele fez. Mas quando eu me sento com os meus amigos, eu começo a falar dos erros dele. E aí eu estou ruminando. E a ruminação faz a indignação crescer. E o senso de dívida continua. Se nós entendemos o perdão bíblico e a radicalidade do que Deus fez conosco em Cristo Jesus, nós podemos deixar de romantizar o perdão e começar a praticar o perdão real no dia a dia. Você me feriu, é verdade. Eu feri muito mais o meu Salvador e Ele me perdoou, por isso eu posso perdoar você. Nós podemos caminhar. Não é fácil. Mas o que Paulo está dizendo é: se nós queremos caminhar juntos como igreja, o terreno tem que ser purificado e nós precisamos começar a nos revestir das virtudes do coração e das virtudes relacionais que nos encaminharão como povo do Senhor, família da fé. Por isso, discipulado mútuo acontece primeiro com o resgate dos relacionamentos. O ponto aqui, irmãos, é que nós estamos começando a lançar as bases para que entre nós haja um ambiente de comunidade, confiança, vínculos afetivos e a percepção de nossa unidade e de nossa condição como corpo e família. Porque sem essas coisas acontecerem,
não poderá haver compartilhamento de vida e discipulado real. No máximo, a troca de algum conteúdo, mas não a vida comunitária para a qual nós fomos chamados. Por isso nós precisamos começar a tratar o nosso coração para nos revestir dessas virtudes que abrem espaço para as ações relacionais que glorificam ao Senhor. Suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, manifestar o amor e cultivar a paz. Mas não basta só isso. Nós precisamos do resgate dos relacionamentos, mas precisamos também do resgate da palavra. Versículo 16, o apóstolo Paulo nos diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. 16, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha a sabedoria do Senhor apresentada para nós. Talvez, se nós ficássemos apenas com o primeiro aspecto, nós poderíamos enfatizar um mero senso de coletividade que deveria ser cultivado sem uma base teológica e transcendente mais profunda. Isso facilmente poderia ser confundido com qualquer outra agremiação ou com qualquer outro discurso pacifista e emocionalista. Paulo não está dizendo aqui simplesmente que a gente tem que dar as mãos e cantar We Are the World. Não é isso. Nós não precisamos andar juntos e ter esse senso de comunhão, de corpo, de família, de povo. Não é por uma motivação abstrata, de que somos todos iguais, pura e simplesmente, ou de que queremos fazer do mundo um lugar melhor. Não. Nós fazemos isso por causa da nossa identidade conferida em Cristo Jesus. Somos um só povo. E por isso, junto com o cultivo das virtudes e dos hábitos relacionais, nós precisamos resgatar a palavra como o centro orientador da nossa vida comunitária. Habite ricamente a palavra no meio de vós. De novo, Paulo usa uma expressão que traz uma descrição adicional. Ele não diz só que a palavra esteja entre vocês. Não, ele fala, habite ricamente. O que Paulo está dizendo é, você precisará se esforçar muito para resgatar os relacionamentos. Tem relacionamento rompido aí? Vocês vão precisar praticar o perdão. Praticar o perdão envolve confissão, envolve declaração de perdão, envolve engolir o orgulho, envolve admitir interpretações diferentes daquela que você teve sobre as ações do seu irmão. Você vai ter que vencer muita coisa aí, mas se revistam disso, porque é isso que começa a resgatar o relacionamento e cultivar saúde no meio da igreja. Mas Paulo diz, junto a isso, deixem a palavra de Deus habitar com toda a força e com toda a riqueza no meio da comunidade. Ora, irmãos, nós sabemos que nós não somos capazes de produzir em nós orgulho, humildade, mansidão, longanimidade. É Deus que produz isso em nós. Então, o nosso esforço para cultivar essas virtudes e o nosso esforço para praticar esses hábitos saudáveis precisa vir com a ação do Espírito em nós. E como é que a ação do Espírito é definida pela palavra do Senhor? Palavra e Espírito sempre caminham juntos. As piores tragédias na vida de uma igreja acontecem quando nós tentamos separar essas duas coisas. Uma igreja que só enfatiza a palavra e que não percebe o Espírito, fica com letras vazias. Uma igreja que só enfatiza o Espírito,
mas que não tem a palavra, fica com emoções vazias. Mas quando nós temos a palavra do Senhor habitando ricamente em nós, entendendo que o Espírito age por meio da palavra, então nós temos poder espiritual vindo do Senhor para edificar, transformar, confrontar, confortar e assim fazer o povo do Senhor seguir no caminho do Senhor. Por isso a palavra precisa habitar ricamente e não superficialmente no meio de nós. Isso significa cantar a Escritura, ler a Escritura, orar a Escritura, falar a Escritura entre nós. Quando eu cheguei na igreja que eu pastorei hoje, algumas coisas ficaram bem claras logo de início para mim. Eu tenho perda auditiva, de leve a moderada, né? Então eu uso o aparelho, hoje eu não estou usando porque deu problema, agora tem que consertar, mas enfim. Quando eu cheguei lá na igreja, quando teve o momento do louvor, por mais surdo que eu possa ser, ali não tinha como não fazer o esforço até para tapar os ouvidos de tão alto que o volume estava na igreja. Talvez seja só eu revelando a minha idade, né? Os mais jovens ficariam tranquilos com isso. Mas a coisa era realmente muito alta. Mas eu percebi que o problema não era só volume, não. Tinha mais coisa ali para ser considerada. E em muitas igrejas eu vejo que há esse problema. O louvor, em vez de funcionar como instrumento de comunhão da igreja, ele se transforma em um movimento de instrumento de divisão. Quando o louvor começa, os mais velhos desconectam e dizem, não dá. E os mais jovens celebram. Em outras igrejas é o contrário. Vai tocar hino. Os mais velhos dizem, graças a Deus. Os mais jovens dizem, não dá. E começando a perceber essas coisas, eu sentei com a equipe de música e disse, vocês sabem para que existe o louvor, né? O louvor não existe para performar diante da igreja. O louvor é a base para a igreja cantar. O louvor serve à igreja e não apresenta para a igreja. Então, uma das coisas que a gente precisa trabalhar é volume, porque a igreja precisa se ouvir cantando. Se a igreja não se ouve cantando, eventualmente ela para de cantar. E aí volta para aquela mentalidade do consumidor. Se eu tenho uma banda para tocar para mim, eu assisto o show e está tudo bem. Então começamos a ajustar o volume. Mas a segunda coisa, o louvor existe para instruir a igreja e servir para a comunhão da igreja. Então o que a gente vai fazer? Minha proposta para eles, graças a Deus abraçaram. Nós vamos cantar no nosso momento de músicas uma música antiga. Por quê? Porque nós queremos que os mais jovens aprendam a linguagem dos mais velhos e entendam que a adoração a Deus não começou com F-hop. Os mais antigos não começou com Diante do Trono. Vamos cantar música antiga. Uma música antiga no culto. Isso vai ajudar os irmãos mais antigos a adorarem ao Senhor numa linguagem que para eles é mais familiar. Mas a gente não vai fazer só isso. A gente canta uma música antiga, nós vamos cantar uma música contemporânea. Porque a gente também não vai ensinar a igreja que só existia música boa na década de 60 e 70. Deus continua instruindo, abençoando e derramando dons para pessoas comporem músicas saudáveis, belas e que glorificam ao Senhor. Vamos cantar música contemporânea.
E o nosso louvor tinha três músicas. Nós vamos cantar, a terceira música vai ser sempre um trecho da Escritura cantado. A gente vai ter que fazer um trabalho de pesquisa para encontrar as músicas que são trechos da Escritura cantada, mas vamos fazer isso. Por quê? Porque é a Escritura que nos dá o vocabulário para os nossos cantos. E se a gente não achar em lugar nenhum, a gente vai começar a pegar os salmos e musicá-los. Graças a Deus, tem muita música que é trecho da Escritura cantado por aí. Mas qual é o ponto? Para que a igreja seja plenamente habitada pela palavra de Deus, ela tem que ser saturada da palavra. As orações devem citar versículos da Escritura. Os cânticos devem citar trechos da Escritura. A pregação tem que ser exposição da Escritura e não meramente das opiniões do pregador. E assim a Escritura habitando ricamente em nós. Humildade, mansidão, longanimidade, perdão, suporte, começam a ser derramados sobre nós pela ação do Espírito por meio da palavra. Discipulado verdadeiro, discipulado bíblico começa limpando o terreno, mas na hora de cultivar, nós vamos precisar resgatar os relacionamentos, nós vamos precisar resgatar a palavra, e nós vamos precisar resgatar o serviço. Olha como Paulo termina. Versículo 16 ainda. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Como é que agora esse discipulado é desenvolvido? Mediante ações concretas de serviço. E esse serviço se dá no contexto do compartilhamento de vida, caminhada conjunta do povo de Deus. Porque agora, tendo as virtudes e os hábitos relacionais trabalhados, um ambiente de confiança, tendo a palavra firmada no nosso coração, nós começamos a instruir uns aos outros. E veja, irmão, não precisa ser a instrução de um professor em sala de aula, não precisa ser a instrução de um pastor diante do púlpito, é a instrução de um irmão que chega diante do seu irmão na igreja e olha e diz: olha, eu vi o modo como você falou com a sua esposa. Você acha que essa é a maneira bíblica de tratá-la? Às vezes fazer perguntas é mais poderoso do que chegar com afirmações, tá? Instruir e aconselhar mutuamente. E agora Paulo está dizendo, vocês vão ministrar uns aos outros, e ministrar ao coração uns dos outros. Resgatar o serviço é entender as necessidades, fraquezas, lutas dos nossos irmãos e começar a nos mover em direção a eles para servi-los. Talvez você lembre do ensino do apóstolo Paulo, lá em Tito, capítulo 2. Ele fala de mulheres mais velhas ensinando as mulheres mais novas acerca das realidades da casa, acerca das maneiras de lidar com o marido e com os filhos. Isso é instruir e aconselhar. Nenhuma dessas irmãs tinha curso de teologia, não existia seminário nessa época. E Paulo está dizendo, vocês vão instruir umas às outras. Resgatar o serviço, irmãos, é abraçar o chamado para nós olharmos uns para os outros e, na prática, começarmos a caminhar uns com os outros.
Discipulado mútuo é caminhar em um ambiente que foi tratado pelo Senhor, em um ambiente cuja palavra de Deus ocupa o centro, e em um ambiente marcado por manifestações intencionais de serviço, segundo as quais eu vou até o meu irmão para aprender e para ensinar. E isso vai acontecer ao longo da caminhada da igreja nas mais diversas partes dessa caminhada. Por exemplo, Paulo diz: como é que vocês vão instruir e aconselhar uns aos outros? Mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha que interessante. Essa semana, quarta-feira, antes de vir para cá, eu fui visitar uma irmã da igreja, uma senhora, já idosa, está indo para os seus 89 anos de vida. E ela tem sentido mais dificuldade agora para se locomover. Recentemente teve 3 quedas, então está cada vez mais difícil. Ela só ia para a igreja recentemente nos domingos de ceia, e agora até para ir nos domingos de ceia está mais difícil para ela. E a gente foi lá, cheguei na casa dela, perguntei como estão as coisas, e rapidamente ela abriu o coração, dizendo: pastor, está demorando para eu partir, né? E primeiro eu trouxe uma palavra: irmã, lembre sempre que o tempo é do Senhor. A gente quer definir o nosso tempo, a gente é bom em querer exigir as coisas na nossa hora, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Mas eu não fiz só isso. Logo em seguida eu peguei o violão e disse: vamos cantar alguns hinos ao nosso Deus? E ela, minha irmã, antiga de igreja, sabia vários hinos, né, de cor salteado, só foi falando o número do hino. E curiosamente, ela que estava com o coração machucado, lembrou do hino 61, no inário Novo Cântico, que é o inário que a igreja presbiteriana utiliza. E o hino 61 é exatamente um hino de gratidão a Deus. Então, enquanto a gente cantava, eu dizia para ela: olha, quando seu coração ficar pesado, lembra desse hino aqui. A senhora mesmo trouxe esse hino para cantar. Algumas canções têm esse poder de nos fazer lidar com as questões profundas do nosso coração e das nossas dores. E hinos, salmos e cânticos espirituais são instrumentos para fortalecer o coração e instrumentos de aconselhamento mútuo. Hoje à tarde eu mencionei para os irmãos da liderança um pastor britânico chamado Simon Austin, que tem uma imagem muito bela sobre a transformação da igreja que Deus está fazendo. Esse pastor veio aqui em São Luís, muitos anos atrás, e expôs Efésios ali no Seminário Cristão Evangélico do Norte. E eu fiz a tradução dele, de algumas das mensagens que ele trouxe. E eu lembro até hoje do impacto quando ele estava expondo esse trecho, e ele dizia: esse trecho me fez mudar a forma de cantar na igreja. O povo ficou com uma expressão meio curiosa, e ele diz: veja, eu cantava, e muitas vezes isso é ensinado nas nossas igrejas, que momento de louvor é você e Deus. Alguns até, não é por má intenção, não é? Eles têm um bom desejo, mas eles dizem assim: não se preocupe com o irmão do seu lado, agora é você e Deus, feche os seus olhos. Pois esse pastor disse: quando eu li isso aqui, e Paulo falando de salmos, hinos e cânticos espirituais no contexto do serviço da igreja, isso mudou totalmente a minha forma de cantar. Porque agora eu canto as verdades dos hinos, dos cânticos, olhando para os meus irmãos e lembrando os meus irmãos dessas verdades que nós estamos cantando.
quando nós cantamos que o nosso Deus é fiel, quando nós cantamos que os deuses ou os outros reis estão prostrados diante do Senhor, nós podemos olhar uns para os outros e encorajar uns aos outros com essas verdades cantadas. Paulo está dizendo, resgate os relacionamentos, resgate a palavra e resgate o serviço. Eu falei para o pastor Clóvis que eu ia falar menos hoje, eu estou vendo que não deu. Mas eu preciso caminhar para o encerramento. A gente fez um esforço aqui de observar como a Escritura nos apresenta essas bases fundamentais para a experiência do discipulado mútuo, primeiro tratando os dilemas do nosso coração e as nossas lutas internas, mas segundo, cultivando em nós virtudes, hábitos e práticas saudáveis. Mas ainda é importante que nós pensemos em formas práticas disso acontecer. Não basta só nós falarmos que o discipulado é importante para a igreja e que é importante a gente caminhar junto. É igual aquela resolução de fim de ano, que você chega lá, pega e faz a sua lista, e aí na sua resolução você diz assim, eu quero ser um marido melhor. Tá, o que isso significa? Se você não tiver objetivos claros, você não vai ter como mensurar a sua caminhada. Então não basta só dizer a igreja tem que caminhar junto. O que significa caminhar junto? Como é que isso é feito na vida da igreja? Então deixa eu apresentar para vocês alguns aspectos práticos de implementação da realidade do discipulado na vida da igreja. Nós precisamos entender que o discipulado mútuo não vai acontecer por acidente. Ele precisa acontecer com planejamento e intencionalidade. Por isso você começa fazendo perguntas. Quem é que você pode ajudar a crescer em Cristo? Quem é que pode caminhar com você? Quem é que pode ajudar você a crescer nessa caminhada? E você pode caminhar com pequenos passos práticos. Mas antes de falar dele, entenda que existem estruturas da igreja já prontas para o discipulado, estruturas abrangentes, e existem movimentos mais restritos que devem partir de você para que o discipulado se torne uma realidade. Estruturas abrangentes da igreja envolvem a participação no culto, porque no culto o povo do Senhor está reunido, respondendo à convocação do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor e participar da renovação do pacto. Culto é inegociável, irmãos. Discipulado começa no culto. Mas o discipulado pode acontecer também em um pequeno grupo, ou pequena base, como vocês chamam aqui, em que você se dispõe a cultivar a comunhão com os irmãos em um ambiente mais informal, em que você vai ter instrução na palavra, mas você vai ter junto a isso compartilhamento de vida. Passar tempo juntos é importante para que você conheça e caminhe e confie nos seus irmãos. Discipulado, no sentido mais abrangente, pode acontecer em ministérios, como o ministério de adolescentes, ou o ministério de jovens. Pais de adolescentes, levem seus filhos para as reuniões do ministério. Não espere ele querer. Ele vai querer videogame. Você é responsável pela formação espiritual do seu filho. Não negligencie isso. Ministérios de casais, em que casais se reúnem para tratar algumas questões. Isso pode acontecer na forma de um clube do livro organizado pela igreja. Vocês têm ali uma banca da Ruach, vou acabar fazendo propaganda aqui. Não é publi, tá? Estou ganhando nada por isso, mas é uma livraria confiável.
A igreja pode organizar um clube do livro e dizer, nesse mês nós vamos ler esse livro, a gente vai ter 3, 4 encontros para discutir alguns capítulos dele. E são ferramentas e estruturas que a igreja providencia para que essa caminhada conjunta já aconteça para o crescimento. Mas existem também as formas mais restritas, que vão depender menos das estruturas da igreja e muito mais da iniciativa dos irmãos. Eu já falei de Tito 2, mulheres mais velhas discipulando mulheres mais novas. Irmãs, e se vocês se separarem uma noite no mês e dizer, eu quero convidar aquela irmãzinha recém-casada para ir lá em casa e vou conversar um pouco com ela. A gente vai orar juntas. Conversar um pouquinho sobre o que é a realidade de um casamento. Eu quero ouvir sobre quais são as dificuldades dela, eu quero compartilhar um pouco das minhas histórias, e nós vamos ler um trecho da Escritura e vamos orar. Não precisa de nada muito elaborado e nem muito difícil. Não precisa subir a montanha. Chama lá no seu apartamento mesmo e conversa lá. Homens mais velhos discipulando homens mais novos. Às vezes marca o futebol e depois do futebol a gente vai tomar água de coco, conversar um pouquinho e orar juntos. Isso pode acontecer quando 2 amigos, no meio da sua agenda cheia, podem marcar um almoço no meio da semana, num shopping, e lá nesse almoço eles oram juntos, compartilham vida, crescem. Isso pode acontecer com pessoas que estão vendo novos convertidos e dizem, eu quero adotar um novo convertido para caminhar com ele. Pastor, tem algum material que a gente possa usar de discipulado? Existe muita abertura para criatividade aqui. Não precisa ser um formato exclusivo e engessado. Aliás, o discipulado, quando você olha lá para Deuteronômio 6, o discipulado de pais para os filhos, aconteceria no fluir da vida, ao deitar, ao levantar, no meio da caminhada. O discipulado na igreja vai acontecer da mesma forma. No meio de uma tarde de quarta-feira, seu irmão liga, está dizendo, eu estou com uma crise, eu tive uma briga horrível com a minha esposa, eu preciso de alguém para conversar. E você diz, tudo bem, você tem meia hora? Daqui a meia hora eu consigo me organizar para encontrar você. Vamos sentar, vamos orar juntos. Casais de amigos podem ser suportes para casais em crise. Adolescentes em crise podem encontrar em jovens ou em adultos figuras de referência. Isso pode acontecer fora do domingo, isso pode acontecer no meio da semana, pode acontecer num sábado de manhã, isso pode acontecer depois das 11 da noite. Há muitas possibilidades aqui. Mas veja, o princípio é estabelecido pela palavra. Você trata os vícios do seu coração. Você se despoja dos vícios relacionais. Você anda na contramão da cultura. E você começa a construir e abraçar as virtudes. Resgata os relacionamentos. Reorganizando o seu coração e modificando os seus hábitos relacionais. Você resgata a palavra como o centro da vida da igreja, da sua casa e sua vida individual. E você se entrega ao exercício do serviço intencional para instruir e aconselhar os seus irmãos e para que isso aconteça mutuamente, com salmos, hinos e cânticos espirituais e com alegria no coração. Tendo o princípio estabelecido, é hora de agir. Eu vou me comprometer a mandar uma mensagem de WhatsApp para um irmão da igreja durante essa semana dizendo, eu estou orando por você. Você tem algum motivo específico de oração? Isso pode abrir portas para várias conversas. Então comece pequeno. Não precisa ser nada grandioso. Começa pequeno. Mas não espera o discipulado surgir do nada, porque não vai surgir do nada. Você vai precisar se despir, se revestir e começar a agir. E sabe o que é mais interessante disso tudo, irmãos? É que o discipulado mútuo manifesta a marca de uma igreja saudável.
palavra no centro, relacionamentos ajustados, ortodoxia da doutrina e ortodoxia da comunidade. E isso começa a produzir impacto para fora da igreja. Discipulado verdadeiro, bíblico, tem um impacto evangelístico. Jesus diz em João 13,35: nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Esse é o testemunho da igreja diante do mundo. Isso tem um impacto apologético. Nós manifestamos a vida como contracultura. Enquanto todos lá fora estão sugando os outros para o seu benefício, nós vivemos como aqueles que se doam para o serviço do outro. Isso tem impacto no florescimento da igreja. Porque com discipulado, instrução, aconselhamento e amor, Deus vai operando na igreja saúde e beleza. Casamentos restaurados, crianças crescendo no temor do Senhor, adolescentes firmes na sua fé, jovens dedicados no serviço, adultos conscientes da sua responsabilidade como mentores, líderes, servos na igreja, idosos sendo visitados, valorizados e amados pela igreja do Senhor. E assim não há bárbaro, cita, escravo, livre, judeu e grego, apenas Cristo, que é tudo em todos. Vocês estão completando 9 anos, meditando sobre essa realidade que é tão especial. E Deus tem sustentado vocês até aqui, para que vocês possam crescer nessas coisas, e assim chegar aos 18, e assim depois aos 80, e assim, quem sabe, se o Senhor Jesus não voltar antes, aos 300, mas com um testemunho fiel no meio da cidade, de uma igreja que tem servido ao Senhor no meio da sua geração. Deus abençoe vocês. Vamos orar? Ó Deus querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos encoraja. Nós, que muitas vezes manifestamos egoísmo e uma disposição autocentrada, somos tratados pelo Senhor e encorajados e direcionados pelo Senhor. Ó Pai, ontem o Senhor nos mostrou tantos problemas no nosso coração, e hoje o Senhor nos convidou a abraçar posturas ativas. Por isso suplicamos ao Senhor, produza em nós humildade, mansidão, longanimidade. Produza em nós, ó Pai, ternos afetos de misericórdia, para que olhemos uns para os outros e tenhamos no nosso coração disposições adequadas, santas e amáveis. E nos ajuda, ó Deus, a cultivar hábitos relacionais saudáveis, para que nós verdadeiramente nos doemos para servir, para suportar, para verdadeiramente, ó Pai, caminhar juntos, manifestando a prática do perdão real e bíblico. Ó Deus, ajuda-nos a resgatar a palavra, para que a palavra como centro da agenda dessa igreja, para que a palavra saturando as orações, os cânticos, as ministrações, as conversas, verdadeiramente reorganize corações e mentes. E assim, ó Deus, resgata o serviço no meio dessa igreja, para que haja instrução mútua, aconselhamento mútuo, salmos, hinos e cânticos espirituais e gratidão no coração, para que essa igreja tenha saúde, beleza, vitalidade para a glória do Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem sustentado essa comunidade, aqui no Recanto, lá no Renascença, e pedimos ao Senhor que continue a derramar da tua vida sobre ela, para a glória do Senhor, para o bem desses irmãos e para o bem dessa cidade. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.